Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, amados, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1. Tá convidando aqui o casal Luiz e Felipe para nos ajudar na leitura. Então, abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 26, texto que vai ser projetado também, e você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, no seu celular. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 46, tá? Mateus 26, do 1 ao 46. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem dado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Amém. Obrigado ao casal. Queridos irmãos, o dia da Páscoa passou, né, fim de semana passado, mas a Páscoa é algo tão importante para nós enquanto cristãos que a nossa reflexão sobre ela não pode se restringir a um único domingo do ano. Então eu gostaria de continuar pensando com você sobre os eventos relacionados à Páscoa e o significado da Páscoa. Então, minha proposta hoje é a gente pensar um pouco nos eventos da quinta-feira. A quinta-feira que antecedeu a crucificação de Jesus. Todos esses 46 versículos que nós lemos falam de acontecimentos que tiveram lugar na quinta-feira, exatamente antes de Jesus ser preso. Então, quando você olha para o texto com atenção, você começa a perceber o clima tenso que domina a situação. Jesus sabia que iria ser preso em breve. E assim começa o nosso texto. Ele vai dizer: olha, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O primeiro evento, logo a seguir, a mulher derrama um perfume sobre ele. E ele vai dizer: ela está me preparando para o meu sepultamento. Logo depois, Jesus celebra a ceia com os discípulos.
E ele vai dizer: esse vinho representa o meu sangue que será derramado por vocês. Em seguida, Jesus vai orar no Getsêmani. E ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, do ponto de vista de Jesus, a quinta-feira foi um tempo de preparação. A prisão era uma questão de horas. Jesus está avançando na direção da vontade de Deus para a sua vida, o desfecho do seu ministério, a cruz. A quinta-feira representa para ele esse clima de tensão, de preparação, de antecedência, um clima tenso, onde os piores rumores são possíveis. Todo mundo parece estar falando sobre isso, todo mundo parece estar pensando sobre isso, todas as forças parecem estar contrárias. O cerco está se fechando. Jesus caminha para o momento crítico da sua existência aqui na terra. E a maneira como Jesus atravessa esse pedaço pode nos ajudar. Os eventos dessa quinta-feira podem nos ajudar a refletir sobre a nossa jornada aqui na terra, a nossa jornada nesse mundo. Em certo sentido, a quinta-feira ilustra a realidade da nossa vida, a nossa jornada. Estamos cercados de rumores de morte. Parece que a qualquer momento algo ruim, algo muito ruim vai acontecer. Há sempre motivos para nos preocuparmos com o futuro. Portanto, se a gente toma Jesus como nosso padrão, nossa referência, observamos que os eventos dessa quinta-feira são representativos de atitudes que nós precisamos tomar nesse caminho. Como Jesus avançou e atravessou essa quinta-feira. Como nós devemos avançar. O caminho de Jesus é o nosso caminho. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver claramente Jesus avançando, apesar de estar cercado por todo tipo de oposição. Veja, a gente vai encontrar no texto conspiração, vamos encontrar no texto traição, vamos encontrar no texto negação. Tudo isso. Versículo 3 e 4. Os líderes religiosos decidem prender e matar Jesus. Versículo 14 a 16. Judas, um dos seus apóstolos, indo ao encontro dos líderes para combinar a traição de Jesus. Jesus era muito popular, eles queriam prender Jesus, mas queriam fazê-lo quando ninguém estivesse vendo. Judas era a peça importante desse esquema, e por 30 moedas de prata, ele que era um dos apóstolos de Jesus, traz Jesus. Mais à frente, versículo 31, Jesus vai afirmar que todos os seus discípulos o abandonariam. Veja isso, todos. O pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas. Pedro responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca. Jesus responde: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então o cenário para Jesus era bastante negativo, bastante complicado, ele tinha plena consciência disso. Os líderes religiosos tramando prendê-lo. Um dos seus discípulos o traindo. Outro discípulo o negando. E todos os demais o abandonando. Às vezes, a realidade da nossa vida é muito parecida com essa quinta-feira de Jesus. Veja, você olha ao seu redor e parece que todos estão contra você. E Jesus, o Filho de Deus, atravessa tudo isso com tristeza no coração.
Vemos isso no Getsêmani. Ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Mas apesar da tristeza, Jesus não retrocedeu. Muitas vezes, queridos, o que nos impede de avançar espiritualmente é esse cenário de pessoas que estão contra nós. Como é que você vai avançar quando você olha para um lado, você olha para o outro e você vê que existem pessoas que estão contra você? Como é que eu vou avançar no reino, na igreja, se eu sei que tem pessoas no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha família, na minha rua, no meu condomínio, às vezes, na minha igreja, que estão contra mim? Como eu vou avançar quando eu vejo que amigos me traem, me negam? Claro que a gente pode dizer: poxa, não, Satanás, por exemplo, agiu na vida de Judas, né? O Evangelho de Lucas vai dizer isso. Mas quem disse que Satanás não pode agir na vida das pessoas que estão ao seu redor? Quem garante que por causa de dinheiro as pessoas não vão estar contra você? Como avançar espiritualmente quando você fica sozinho? E aqueles que caminhavam com você te abandonam, te deixam sozinho. E aí essa decepção, essa frustração te aprisiona. Longe da igreja, longe do Senhor, longe do corpo de Cristo, longe da comunhão com Deus. Veja, a sua vida espiritual parou, a sua vida espiritual estagnou por causa de alguém. Por causa de alguém que fez alguma coisa contra você. Então você está preso, você não segue em frente por causa de pessoas. O que eu posso dizer para você, meu irmão? Bem-vindo à quinta-feira. Você está vivendo uma enorme quinta-feira. Se você for esperar o cenário espiritual ideal, as circunstâncias ideais para você seguir em frente, isso simplesmente não vai acontecer. Jesus foi em frente porque sabia exatamente qual era a vontade de Deus para a vida dele. Estava triste? Estava. Profundamente angustiado. Então, meu irmão, minha irmã, vamos combinar uma coisa. Maturidade espiritual é fazermos a vontade do Senhor mesmo quando estamos tristes. A igreja não é o lugar onde a gente serve ao Senhor apenas quando estamos alegres. A gente não prega o Evangelho, pratica disciplinas espirituais, diz não ao pecado, apenas quando estamos felizes. Avançar significa que, às vezes, vamos louvar ao Senhor, tristes. Pregar o Evangelho, tristes. Abençoar outras pessoas, tristes. Agir com caridade, tristes. Servir ao Senhor, tristes. Sem usar a tristeza como uma forma de enaltecer a sua ação. Quando Jesus fala sobre o jejum, ele nos alerta sobre isso. Ele critica os religiosos que faziam jejuns e ostentavam, né? Olha, quantas horas eu estou sem comer, olha, como eu estou passando necessidade. Não. A gente faz a obra do Senhor, muitas vezes tristes, e essa tristeza fica entre você e o Senhor. Você precisa ostentar a sua tristeza para valorizar o seu serviço. Você faz porque você entende que é a vontade de Deus para a sua vida e ponto. Você faz
porque você escolhe obedecer ao Senhor. Você faz porque você coloca a vontade de Deus acima do seu conforto pessoal. Você faz porque você tem convicção do chamado de Deus. Você faz porque você conhece a palavra de Deus. Você faz porque você sabe onde Deus quer que você esteja. Quinta-feira. Você não está sendo servo, você está fazendo o que deveria fazer. O seu estado emocional não é critério para você decidir se vai obedecer o Senhor ou não. Segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo traz uma declaração muito forte, lá no último capítulo. Paulo estava preso. Segunda carta de Paulo a Timóteo possivelmente foi o último escrito que Paulo escreveu, antes da sua morte. E ele diz o seguinte, veja você: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Está lá, literalmente escrito essa frase. Todos me abandonaram. Então, estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Após mais de 20 anos de ministério, plantado diversas igrejas, discipulado sem número de pessoas, escrito as suas grandes cartas, passado por todo tipo de adversidade para evangelizar, fazer missões. No final de tudo isso, ele diz: todos me abandonaram. Só que o texto não termina aí. O versículo continua e ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que através de mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos a ouvissem. O Senhor, ele diz, me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Então, irmão, irmã, não importa quantos te abandonaram, o Senhor permanece ao seu lado. O Senhor te dá forças para você seguir em frente. Deus está agindo através da sua vida para abençoar outras vidas. Você não está sozinho. Se estamos com o Senhor, nunca estamos sozinhos. Se estamos aonde o Senhor quer que estejamos, nunca estamos sozinhos. Não podemos ser ingênuos em relação à oposição do mundo. Não podemos ser ingênuos em relação à realidade da quinta-feira. Nessa mesma carta, Paulo vai dizer a Timóteo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Então temos o mundo contra a gente. E às vezes os que andam com a gente se viram contra nós. Lá fora, sacerdotes tramando, dentro, Judas traindo, Pedro negando, os outros fugindo. Nada disso afastou Jesus do caminho de Deus. Precisamos olhar para Jesus, irmãos. Olhar para o chamado de Deus para a sua vida em Cristo. Olhar para o Evangelho. Segundo destaque que a gente pode fazer nessa histórica quinta-feira tem a ver com a ceia. É o que está aí narrado nos versículos 17 a 30. Jesus, numa quinta-feira pesadíssima, separa um tempo para cear com os seus discípulos. É o evento que ficou conhecido como sendo a última ceia, ou a instituição da ceia, da Santa Ceia. Então, a celebração da ceia, irmãos, ela diz respeito ao aspecto comunitário da nossa caminhada. Note, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ele fala isso, inclusive, para Judas.
Jesus sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. Sabia que Pedro ia negá-lo. Mas ele escolheu estar junto deles. E ali Jesus não estava apenas fazendo uma refeição. Ele estava instituindo uma celebração que os discípulos iriam praticar regularmente até o dia da volta de Cristo. Então, queridos, como é que a gente enfrenta os desafios dessa quinta-feira assustadora? Escolhendo estar junto com nossos irmãos, em comunidade. Comunhão não é opcional, é indispensável. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, escolheu caminhar neste mundo em comunidade. E quem é que fazia parte desta comunidade? Irmãos, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que os crentes são muito exigentes com os outros crentes. Somos intolerantes demais, somos exigentes demais, críticos demais. Então é óbvio, irmão, vai ter na igreja gente que te abandonou, tem gente que me abandonou. Tem gente que fala mal de você, tem gente que fala mal de mim. Isso chama-se igreja. Mas tem irmãos dispostos a te abraçar. Tem irmãos dispostos a me abraçar. Há pessoas que te escandalizam. Há pessoas que oram por você. Na igreja sempre haverá joio e sempre haverá trigo. E aqui eu não estou pensando necessariamente nesta igreja local, na nossa igreja, mas a igreja de Cristo na terra. Desistir da igreja porque na igreja tem joio é você não entender o que é igreja e o que é evangelho. E lá, quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, ele repreende aqueles que querem separar o joio do trigo. Não cabe a você separar o joio do trigo. Uma igreja só de trigo é uma mentira do diabo. E aí, nesse caso, ele mente para você de duas formas. Você que está dentro da igreja, ele vai dizer para você que, ora, tem muito joio aqui dentro. Você é um trigo muito especial. Você merece uma igreja só com trigos tipo A, premium. Se você está fora da igreja, ele diz o contrário. Você é um trigo tão perfeito, o que você vai fazer nesse lugar cheio de joio? Ou, se sua vida estiver muito ruim, ele vai dizer, você é joio mesmo. Então, o inimigo ele usa de diversas distorções para nos manter longe da palavra de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, do povo de Deus. Igrejas são comunidades com joio e trigo. Não existem igrejas imunes a Judas. Eventualmente, Judas aparecem. E o que a gente faz com Judas? Olha para Jesus. Jesus partiu o pão e deu para ele. Jesus pegou o vinho e deu para ele. Jesus lavou os pés dele. Eu pergunto a você, Jesus precisava dos discípulos? Jesus dependia dos discípulos para cumprir sua missão? De maneira nenhuma. É o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Mas ele reuniu os discípulos como uma comunidade e andou com eles para nos mostrar que o caminho do reino é um caminho comunitário. Não existe um outro caminho. Jesus, note bem, não institui a ceia como uma celebração individual. Jesus não instituiu a ceia no sentido, olha, cada um pega o seu pão, leva para casa, faz um lanche.
A ceia é sacramento, meio de graça, ritual, que nos conecta ao que Cristo fez por nós. E ela é feita em comunidade. Porque é em comunidade que temos todas as condições espirituais necessárias para lembrar, anunciar, celebrar a obra de Cristo. Então, se na igreja somos feridos, é na igreja que o Senhor da igreja disponibiliza a cura. É essa comunidade de pessoas perfeitas que é perfeita para pessoas como eu e você. Que bom que na igreja há espaço para pecadores. Que bom que na igreja há espaço para pessoas que negam Jesus 3 vezes. Que bom que na igreja há espaço para aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Que bom que na igreja há espaço para os medrosos. Os que trazem os seus pés sujos dos pecados. Graças a Deus, essa não é a sua igreja. Graças a Deus, essa não é a minha igreja. É a igreja de Cristo. É dele. É ele quem lava os nossos pés. É ele quem nos dá condições de estarmos aqui. É ele quem nos dá a dignidade. O pão que partilhamos é dele. O vinho que bebemos representa o sangue dele. Então, queridos, outro aspecto nessa quinta-feira, então a gente já falou da questão da oposição, das dificuldades, nós já falamos da caminhada comunitária, vamos falar agora do Getsêmani. Veja você, depois de cear, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, especificamente para uma região que era o Jardim do Getsêmani. E ali ele leva apenas Pedro, Tiago e João. Pede para eles esperarem um pouco e vai para um momento individual de oração. Versículo 39, Jesus faz essa famosa oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ao retornar, Jesus encontra os discípulos. Como é que os discípulos estavam? Dormindo. Olha para o lado aí, vê se tem alguém dormindo. Se tiver, pode acordar. E repreende. Fala para a pessoa, vigia e ora, hein? A carne é fraca. Quinta-feiras, irmãos, precisam ser enfrentadas de coração. Não dá para a gente avançar nesse mundo de tanta diversidade, sem momentos regulares e específicos de oração. Aprendamos com Jesus. Ele, o Filho de Deus, Senhor de todas as coisas, santo, sem pecado, separava momentos para orar e buscar o Senhor, quanto mais eu e você. Veja, a exortar os discípulos, ele fala da necessidade de vigiar e orar. Então é interessante a gente pensar nesses 2 verbos. Vigiar significa a gente ter atenção, é um estado mental de concentração. Então, diríamos que hoje, né, nosso linguajar, a pessoa está focada. E a gente lê, né, a gente fica meio assim, pasmo, assim, como é que os discípulos podiam dormir naquele cenário, né, naquele momento crítico da história do universo. Então, me parece assim, que eles não tinham percebido a seriedade da situação. Não estavam entendendo o que estavam enfrentando. E aí a gente traz para a nossa vida e percebe que muitos cristãos param de avançar ou não avançam em sua vida espiritual porque estão distraídos. Distraídos. Não percebem o que está acontecendo. Não entendem a dimensão do que estão vivendo. Estamos dispersos com tantas coisas ao nosso redor que a gente não consegue dar a devida atenção que é mais importante. Como é que a gente vai vigiar a nossa vida espiritual se a gente tem que vigiar o que está acontecendo no Big Brother, tem que vigiar as últimas notícias do seu time, tem que vigiar o que as pessoas estão postando nos status, nos stories, tem que vigiar uma série de coisas. E ainda por cima, além de vigiar a vida dos outros, você tem que trabalhar, estudar, cuidar da casa,
saúde. Então a gente está vigiando tanta coisa, gente, que a gente não vigia a nossa vida espiritual. As coisas menos importantes sugam o seu tempo, sugam a sua mente, preenchem nossas emoções. Não estamos vigiando o nosso coração. O que nos leva para Provérbios capítulo 4, texto fantástico. Veja você, ele diz lá: meu filho, minha filha, escute o que eu digo. Preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra. E saúde, note essa expressão, para todo o seu ser. Acima de tudo, ou seja, em primeiro lugar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ele continua. Veja bem por onde você anda. Seus passos devem ser seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não dá para a gente avançar, irmão, se a gente não vigiar. Não dá para vigiar se a gente está distraído, desatento. Não basta a gente ter, digamos, rotinas religiosas, se a gente não está vigiando o nosso coração. Mas Jesus fala que a gente também tem que orar. Vigiar e orar. Na vigilância, estamos observando o que está acontecendo ao nosso redor. Estamos analisando o cenário. Estamos atentos às coisas que estão acontecendo com a gente, com os outros, a quem se aproxima. Então, na vigilância, você está olhando ao redor, você está observando. Na oração é o inverso. Você tira os olhos da realidade e você se volta para o Senhor. Então, naquele momento, Jesus não estava preocupado com os fariseus, com os sacerdotes, com Judas, Pilatos. Estava ele e o Senhor. Ali ele derrama o seu coração na presença do Pai. A oração é encontro com Deus. A oração é renovação espiritual. A oração é experimentar o fluir da graça sobre nós. Sabe, irmãos, eu tenho falado já recorrentemente aos líderes da nossa igreja. A igreja das águas não avançará se não tivermos um compromisso mais sério com a oração. Nosso compromisso com a oração está muito aquém do desejável. Isso vale para você como crente, isso vale para a gente como igreja. Minha convicção pessoal é que a solução para uma série de problemas e desafios que temos pela frente passa por nós nos comprometermos em orar pela igreja e com a igreja. Os desafios que nós temos que superar é enchermos as nossas salas do 10º andar, 2 salas, 3 salas, lotadas de gente intercedendo pela igreja. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio começa lá, não começa aqui. E é talvez a nossa falta de compromisso com o coração que nos separe de tantos sonhos. Uma igreja clamando, membros e líderes clamando pelo agir de Deus em nós, entre nós, através de nós. Deus nos chama a interceder, irmãos. E esse é o primeiro serviço, essa é a primeira linha da nossa batalha espiritual.
nessa quinta-feira agitada, na véspera da sua crucificação, um momento seríssimo para a história da humanidade, da história do universo, Jesus foi orar. Você precisa repensar o papel da oração na sua vida. Note, veja o motivo que Jesus dá, né, a justificativa que ele oferece para a gente vigiar e orar. Ele vai dizer assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a palavra tentação, ela se tornou para a gente alguma coisa que é uma atração pelo pecado, uma oportunidade pelo pecado. Em geral, né, nessas distorções que a cultura faz, a palavra tentação ela se tornou quase uma palavra positiva. Né? Então a gente fala de uma coisa que a gente quer, que a gente gosta, que a gente deseja, a gente vai dizer, poxa, isso é uma tentação. Mas não estamos usando no mau sentido. Estamos usando no bom sentido. Olha, é uma coisa muito boa, atraente, desejável. Na linguagem de Jesus, tentação é o que nos tira do caminho. É muito mais do que você cometer esse ou aquele pecado. Tentação tira você da direção da vontade de Deus para a sua vida. Nem sempre tentação é sobre pecados absurdos. Às vezes seremos tentados com coisas boas, coisas lícitas, coisas politicamente corretas, socialmente aceitas, mas que nos levam para longe da vontade de Deus. Lembre da tentação de Jesus. Jesus foi tentado porque Satanás queria tirá-lo do caminho da cruz. Satanás não queria que ele chegasse na sexta-feira. A nossa luta de quinta é chegar na sexta. E o que o diabo quer nos impedir é chegar na sexta. Tentação é tudo aquilo que tira a gente do caminho de Deus para a nossa vida. Jesus orou, Jesus orou, Jesus orou. A angústia continuou em sua alma, mas essa oração o prepara para seguir em frente. Veja, até agora a gente vê como Jesus enfrentou isso tudo. Né? Então, primeiramente, ele estava consciente da conspiração, da traição, da negação. Segundo, Jesus caminhou em comunidade, não abriu mão de estar com os discípulos. E terceiro, ele orou, nos ensinou a vigiar e orar. E, para finalizar, eu destaco um quarto elemento nessa quinta-feira. Está aí nos versículos 6 a 13. No meio daquela confusão, no meio daquela tensão, uma tensão absurda, uma mulher aparece na história. Uma mulher tomou uma decisão de adoração. Ela unge a cabeça de Jesus com perfume precioso. E é muito curioso como os discípulos repreendem a mulher. É desperdício. Quantas coisas poderiam ser feitas com o valor desse perfume? Então, queridos irmãos, note bem isso. Na mentalidade do mundo, a adoração sempre é desperdício. Estar na igreja sempre é desperdício. É desperdício de tempo, é desperdício de dinheiro, é desperdício de esforço. Ora, tantos problemas na humanidade, tantos problemas na nossa cidade, e a gente vai ficar aqui gastando 2 horas de culto. Tanta coisa para você cuidar da sua vida, tanto problema para você resolver. Ficar aqui cantando, orando. Na agenda do mundo, irmãos. A agenda do mundo, a agenda da vida, a agenda da sociedade vai querer sempre se impor sobre a agenda do reino. Sempre vai ter alguma coisa que supostamente é mais importante do que você está orando, do que você está no culto, do que você está evangelizando, do que você está cantando, do que você está lendo a Bíblia. Sempre vão ter coisas que vão dizer para você, isso é prioridade.
E a gente está muito ocupado para derramar perfume sobre a cabeça de Jesus. Temos contas para pagar, gastar dinheiro com perfume para Jesus. Será, irmãos, que lá no fundo do nosso coração não parece às vezes que a adoração é um desperdício? Pense naquela mulher. Então ela pegou o perfume, ela caminhou até Jesus. Ela sabia que, de um jeito ou de outro, considerando a cultura da época, a ação dela seria alvo de críticas. Mas ela foi. Precisamos de momentos para parar e adorar o Senhor. Não para pedir, para dar, não para fazer, para contemplar. Momentos de encontro com o Senhor. Então, quando a gente olha para essa quinta-feira, a gente vê que é momento de pausa. Imagine que Deus ligasse para sua casa lá, né? Fizesse uma chamada do céu com você. Deus não, os anjos. Um anjo lá, Gabriel. Deus mandou Gabriel falar com você. E pediu para você umas dicas sobre como é que deveria ser a quinta-feira de Jesus. O negócio é o seguinte, ó, Jesus, Filho de Deus, tal, vai na terra para salvar vocês. Na sexta-feira ele vai ser crucificado, entendeu? Estou montando aqui a agenda dele para quinta. Qual a sua opinião aí? O que você me recomenda? Na agenda do Senhor, houve pausa para cear, houve pausa para orar, houve pausa para adorar. Na jornada espiritual dessa grande quinta-feira que é a nossa vida, não avançaremos com base em força ou estratégias. Avançar espiritualmente depende da nossa disposição de intencionalmente interromper a nossa vida. Pausar a nossa rotina e dizer à cultura e à sociedade, me dá um tempo. Agora não. Esse é o meu tempo com o Senhor. Esse é meu tempo com o meu Deus. Esse é meu tempo na presença do Senhor. Tempo para estar com os irmãos, tempo de oração, tempo de adoração. Queria convidar você a orar nesse momento. E colocar diante do Senhor a sua vida. Primeira parte dessa mensagem, falando sobre a quinta-feira de Jesus. Como é que tudo isso começou? Primeira frase do texto. Os sacerdotes estavam conspirando para prender Jesus. Então, queridos, a gente vem para a igreja, você saiu da sua casa, você está aqui, ou você que está acompanhando online, e a gente tem um pano de fundo de tantas notícias ruins. Pessoas que estão contra você, problemas no trabalho, problemas na família, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas, notícias. É a realidade. Mas aí você veja a ironia. A gente para vir ao culto. A gente está no culto. Mas a nossa cabeça continua nos sacerdotes, a nossa cabeça continua em Pilatos, a nossa cabeça continua nos problemas. Você precisa entender que você está diante do Senhor. Você precisa desfrutar desse momento. Buscar a presença do Senhor. Se colocar diante dEle.
pedir fortalecimento e assumir um compromisso de ter no seu dia a dia momentos onde você vai dizer para a rotina da vida: pausa, pausa, agora é o meu momento com o Senhor. Agora é meu momento de derramar perfume sobre a cabeça de Jesus. Agora é meu momento de estar no Getsemane orando. Agora é meu momento de celebrar com os meus irmãos. Os irmãos que Deus me deu. Fale com o Senhor. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, Deus, nós, nesse mundo, caminhamos, ó Pai, com tantas notícias e informações, ó Pai, que trazem preocupação, Senhor. Parece que a todo momento algo ruim vai acontecer. A todo momento há uma instabilidade, a todo momento há uma circunstância negativa. Isso vem de todos os lados, vem de pessoas, vem da sociedade, vem de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a avançar espiritualmente nessa grande quinta-feira que é a vida, Senhor. Nesse mundo de oposições, de problemas, de dificuldades. Ajuda-nos, ó Pai, a aproveitar, a desfrutar esse momento tão precioso na Tua presença. Senhor, nessa hora os céus estão abertos, o Senhor se faz presente aqui, Teu Espírito Santo atua aqui. Somos o corpo de Cristo reunido. Cremos, ó Pai, que o trono da Tua glória, Senhor, está aberto. O Senhor resplandece o Teu rosto sobre nós. A Tua presença e o Teu poder se manifestam. Estamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a superar as distrações. Ajuda-nos, ó Pai, a superar, ó Deus, esses pensamentos negativos que tentam tomar conta de nós. Ajuda-nos, ó Pai, de fato, a adorar ao Senhor, render ao Senhor glória e adoração, e apenas, ó Pai, palavras de louvor e adoração, e apenas atitudes de louvor e adoração, e honrar o Teu nome, e glorificar o Teu nome, e engrandecer o Teu nome, e celebrar, ó Deus, o Teu amor, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é bom. Pai, é na Tua presença que encontramos renovo. Muito obrigado, ó Pai, pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Muito obrigado, Pai, pela família da fé. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade, Senhor, de parar e celebrar essa unidade que temos uns com os outros, ó Deus. Muito obrigado porque podemos orar e falar com o Senhor e o Senhor nos ouve. Muito obrigado, ó Pai, porque mesmo quando todos nos abandonam, o Senhor está conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar com olhos fixos no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a coragem, a autoridade de dar pausa, Senhor, nas ocupações e distrações da vida, Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos colocarmos, ó Pai, num compromisso de oração por nós e pelo Teu reino, por nós e pela igreja, Senhor. Que sejamos um povo que ora, um povo que clama, um povo, ó Senhor, que confia no Teu poder, que confia num Deus que pode fazer coisas, ó Pai, muito além do que podemos pensar e imaginar. Que reconhece a sua incapacidade, a sua pecaminosidade, suas angústias e tristezas, mas confia no Teu poder e que tem prazer em Te servir. Pai, em nome de Jesus, que possamos avançar, ó Deus, através, ó Pai, dessa quinta-feira difícil. Que não possamos retroceder, que possamos avançar na direção da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.
Manifesta a tua glória entre nós, ó Deus. Recebe a nossa adoração, ouve as nossas orações, fortalece a nossa fé, ajuda aqueles, ó Pai, que têm servido ao Senhor, com tristeza sobre tristeza, Senhor, com angústia sobre angústia. Traz alívio, Senhor, traz alívio espiritual, traz consolo, traz a força e o renovo, Senhor, físico, emocional, familiar, financeiro. Traz graça, Senhor, para que possamos servir ao Senhor, ó Pai, independentemente das circunstâncias, mas nos ajuda, Senhor, em circunstâncias tão contrárias, em circunstâncias tão adversas. Abre os nossos olhos, ó Pai, para vermos a Tua glória. Venha ao nosso encontro. Em nome de Jesus, move os nossos corações. Move as nossas vidas. Em nome do Teu Filho. Amém.